se aprofundar na anotação. Bom, então, estamos gravando agora, a gente vai continuar falando de BPMN. A gente tem 4 sequências de slides, o que a gente vai fazer é se aprofundar na anotação, certo? E nesse caso a gente não vai continuar o exercício, vocês podem depois preparar os slides a partir de algumas dessas notações que a gente vai ver. Então a gente quer conhecer como representar alguns fluxos especiais, dados ou tipos de atividades especiais, certo? E deve demorar aí uns 35, 45 minutos para ver esses slides. Lembrando então, né, a gente sabe até agora esse desenho aí, esse é um desenho muito simples de entender, né? Tem uma sequência de ações, tem uma decisão, essa decisão é tomada antes do gateway, né? Os losangos, os gateways, eles não fazem nada, eles não são atividades, eles são portões para o slide, então você tem que fazer alguma coisa antes, e ali só tem a pergunta, pode ter a pergunta de como isso aconteceu, né, qual foi o resultado, né, e aí chega ao final. Então a gente tem o início e tem o fim aí, que são eventos, e a gente depois, mais tarde, vai ver outros eventos, certo? Então aqui nesse desenho a gente tem um evento de início, uma tarefa, a gente só usou tarefas até agora, é um tipo de atividade, né, atômico. A gente tem um gateway exclusivo, a gente tem o nosso fluxo de sequência, a gente tem o evento final. Vocês não estão vendo por causa de um defeito de vídeo, tá? Mas esses aqui são comentários do BPMN, né? E tem uns tracinhos aqui assim, ó. Talvez vocês fazendo esforço, vocês consigam ver ele aqui, ó. Aqui e aqui tem esses tracinhos aí, tá? Então nós vamos falar primeiro novos tipos de fluxo, certo? E basicamente a gente vai ver esse fluxo aqui, tem uma barrinha, e esse fluxo aqui que tem um losango na ponta, né? Então, o fluxo de sequência, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esse fluxo não transfere dados, nunca, né? Nunca tem dados dentro dele, né? A gente pode até não falar da transferência de dados, mas é importante notar, porque o que houve de uma grande transição nos modelos de processo, né, ou como fluxograma, né, é que antes as pessoas misturavam o conceito de fluxo de dados e controle de fluxo, né, de andamento. E agora não, agora esses conceitos são bem separados, temos no diagrama de atividades, no EPC e aqui, né, a gente sabe, isso aí é o controle de sequenciamento. Onde estão os dados? Bom, em algum lugar, e alguns a gente pode até representar, certo? Então temos um fluxo de sequência que define apenas as ordens das atividades, e aqui a gente tem um fluxo default. Lamentavelmente eu fiz comentários aqui, né? Então o fluxo default, vou ter que apagar lá o comentário para ficar possível de ler. O fluxo default, ele mostra numa decisão qual é o caminho a ser seguido se as outras condições são avaliadas como falsa, né? Isso facilita a gente escrever, né? A gente bota aqui uma condição 1, né, e depois bota a condição 2, condição default. Muitas vezes a gente coloca aqui a condição de erro, né, a condição do caminho que você não quer tomar, e aqui, ó, em geral eu vou por aqui, tá? E aqui você bota a condição que você, nas condições que você não gostaria de tomar, certo? E aqui são fluxos condicionais, né? Eles são equivalentes a você desenhar isso aqui, tá? São equivalentes a você desenhar, isso aqui eu posso mudar, né? Por que existe? Para falar a verdade, nem sei, né? Às vezes as pessoas, essas linguagens que são de comitê, às vezes eles fazem dois desenhos porque as pessoas vão seguindo esses caminhos, né? Então na condição 2 ou na condição 3 a gente segue algum caminho desse.
O Jorge fez uma pergunta. Professor, qual a diferença entre ter ou não ter o fluxo default? Tipo, da interpretação, em como eu leio. Como você lê, Por exemplo, se tivesse esse mesmo fluxo, mas e nenhum dos dois fosse default, ou tem ah, obrigatoriedade de definir um como default? não tem obrigatoriedade de ter um default, certo? Quando você está analisando um gráfico desses, você vai se perguntar o seguinte, ó, deixa eu desenhar aqui um. Vamos supor que você tem um negócio desse. Aí você vai ter aqui, ó, uma condição 1, tá? Ou uma condição 2. Então, quando você está analisando o processo, você vai sempre perguntar, né? Bom, não tem uma condição 3? Tá? Pode acontecer outra coisa que não 1 ou 2? Geralmente não, porque muitos fluxos são do tipo, alguma coisa aconteceu? Alguma coisa já existe? Né? Aí é sim ou não. Né? Muitos fluxos são do tipo sim ou não. Né? São dualidades. Né? É, inclusive você pode. é, mas outras vezes você vai descobrir, não, tem mais um caso ou tem outro caso. Tá? Então, ele não é obrigatório, tá? E ele vem talvez no sentido de facilitar a leitura. Né? Então, seria muito comum algo do tipo aqui, por exemplo. Podia ser aqui algo do tipo procurar ficha do cliente. Aqui, cliente não tem ficha. Tá? Se o cliente tem ficha, eu sigo em frente. Se o cliente não tem ficha, eu tenho aqui criar ficha do cliente. É um processo bem manual. Também não precisa ser processo, como é que se fala? Processo digital, não. Pode ser um processo manual. Fala, Marcos. Esse primeiro símbolo, professor, essa divisão com um xizinho, ele divide o fluxo com condições que são mutuamente excludentes. Exatamente. Já o segundo ali, a outra notação, as condições não Ah, precisam ser excludentes. elas não Então, precisam ser. então por exemplo, eu tenho, vamos supor que eu estou guardando as coisas que eu comprei no mercado, estou guardando na despensa. E aí chegou naquela caixinha ali, se eu tenho, sei lá, bebida, eu vou botar na parte de bebida. Se eu tenho comida, vou botar na parte de comida. Mas pode ser que eu tenha as duas coisas. E aí eu uso essa setinha que o senhor está escrevendo agora. Se eu tenho um, eu vou numa direção. Mas se eu também tenho outro, aí eu já penso aí nessa mesma caixinha na direção de baixo. Mas tem um símbolozinho para isso também. Tem Eu acho também. é com uma Então, bolinha, não sei. é, A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver em algum momento aqui. Essa alteração de notação ela me estressa um pouco, né? Porque você pode desenhar de dois jeitos, tal. Mas existe um símbolo para isso que você não precisa usar essa setinha, né? se eu usar o mais, por exemplo, Então, o mais a bolinha é inclusiva. não, o mais são todos. É Não o, são, isso, é o mais para atividade que acontece em paralelo. é, É um eu pouco acho, de. É um pouco eu ruim. acho que aqui é bolinha. A bolinha é para. É um ou É, selecionado, alguns. Eu acho que a bolinha é alguns, mas a gente vai ver daqui a pouco. E aí essa minha indecisão é porque essas coisas normalmente não aparecem, né? Tipo, exatamente. Eu particularmente raramente coloco qualquer coisa dentro desse losango aí. é, Fica subentendido no fluxo. normalmente o que aparece é isso aqui, né? Ou é um X ou é um mais, ou você faz um ou faz todos, né? Tem um monte, tem. Tem um monte, a gente vai ver, a gente vai ver isso daqui a pouco. Certo? Então vamos lá. Então aqui a gente vai usar o default. Por exemplo, receber pedido, avaliar a viabilidade de pedido. Como normalmente o produto é viável, a gente nem desenha, nem escreve viável aqui, ó. Normalmente é viável, então eu vou para aqui.
Às vezes é inviável, então eu aviso e acabo. Tá? Então essa é a ideia. Aqui podia até ser a mesma bolinha também, mas eu botei duas aqui. Então o default é muito fácil de usar, ele não é obrigado a ser usado, mas ele facilita assim, a questão de quando as coisas estão indo bem. Né? Eu gosto para usar ele para quando as coisas estão indo bem. Certo? Não sei se o Marcos usa muito default. Eu não usava não e passei a usar. Não, pouco. Uso pouco. É, Não eu é não uma coisa, usava. não é descartável também, igual algumas coisas que eu nem não uso mesmo do PPMN, mas o default é porque o default vai depender do processo. Tem processo que você não tem nenhuma, É, como alguém tinha perguntado. é o outros também, né? Quer dizer, aquele negócio do if que você tem um outros. Aí os outros casos, tá bom. Então você pode usar o default também. Você tem é viável, é inviável, e aí tem um caso que eu não sei. Aí, para não escrever não sei, né? Você pode botar um default lá. O default é exatamente o default do case do, do da linguagem de programação, né? Que de vez em quando você tem opções que são muitos casos. Então você não vai ficar listando ali, né? Você vai, os outros casos são isso. Bom, aí eu estava falando, né? Olha, a gente não tem representação de dados, então como que eu posso representar dados? Então a gente tem alguns objetos do modelo que podem ser usados para representar dados. Então tem aqui mensagens, a gente tem essa. Só que acho que no futuro as pessoas não vão nem saber o que é, né? É um envelope, né? Que atualmente isso aqui devia ser chamado um símbolo para conta que você recebe em casa. E nem isso é envelope. Né? Objetos de dados, qualquer um que você queira definir, pode ser um documento. Né? Se tiver uma setinha aberta, é claramente uma entrada. Se tiver uma setinha fechada, é claramente uma saída. Chamar atenção aqui. Ou de um lugar que você guarde dados também que você pode linkar. Então a gente vai ver daqui a pouco alguns diagramas onde esses símbolos vão começar a aparecer, né? E basicamente a gente vai usar esse aqui e esse aqui, né? Algumas vezes, quando o processo é mais digitalizado, né, começa a usar os data store. Um sinalzinho sobre as setas. Então aqui a gente tem um projeto do governo, né, que é o projeto de gerenciamento de riscos ou processo dentro do processo de contratação de TIC. Então olha só, esse processo, né, que na verdade é um subprocesso do processo de contratação de TIC, isso é uma norma do governo, né? A gente tem lá, ele começa, né? Aí a primeira coisa, identificar ou atualizar os principais riscos. Né? Para isso ele precisa saber as atividades e processos organizacionais. E ele coloca aqui um documento. Tá? Isso aqui pode ser o que? Pode ser um PDF, pode ser um modelo, né, um modelo BPMN, pode ser um livro que ele está lendo. Né? Ele está preocupado mais com a informação que isso tem. Né? E ele precisa também da política de gestão de risco. Pode ser uma norma, né? Pode ser várias coisas aqui. Ele está preocupado em que tenha uma política de gestão de risco, certo? E aí ele tem aqui um comentário, né? Riscos que possam comprometer a efetividade da contratação, o alcance dos resultados pretendidos, né? São o tipo de risco que ele está buscando. Isso aqui é um comentário, né? Dá para ver, acho que deve dar para ver, vocês devem estar conseguindo ver os pontinhos, né? E aí depois que ele faz isso, né? Ele vai, obrigado Jorge, ele vai fazer duas coisas em paralelos, são o impacto e a probabilidade do risco, né? E aqui ele calcula o nível do risco, que é o impacto vezes a probabilidade. Né? E aqui ele vai lá ver como é o apetite do risco. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que dificilmente vai estar bem definida. Né? É uma informação que ele precisa, até que ponto você quer tomar esse risco, né? E ele vai fazer as ações de tratamento de risco. Às vezes estão bem definidas, porque o processo, né, todo está bem definido. Aí ele assina um mapa de gerenciamento de risco e junta ao processo administrativo. Né? Então ele gerou aqui
um documento assinado, pode ser digitalmente assinado, pode ser assinado pela mão, né? E a cada interação, olha, tem uma nova versão, e aqui ele fala algumas coisas, né, sobre como junta o mapa, né? E aí vai para cá, né? E aqui ele vê se houve transição entre as fases, ou há fatos relevantes, ou há renovação de contrato, que ele vai ter que voltar lá para o início, né? Se não acontece nada disso, ele chega no fim. Então a gente viu o uso aqui dos objetos, dos documentos, são os mais importantes. Aqui tá, há um significado numa coisa aqui que eu não mostrei. Até porque a versão que eu tinha não faz isso, usa aquelas setinhas, né? Tá vendo que aqui está mais claro que esse aqui? Então, claro é entrada, escuro é saída. Tá? Ok, então a gente viu aqui os tipos de fluxo, né? Na verdade apareceram dois tipos, a gente viu os dados, tá? Então o nosso documento começou a ficar mais populado, e agora a gente vai ver os tipos de tarefas. Então, na verdade, a gente vai ver os tipos de tarefa e o subprocesso. Então, para o BPMN, né, uma unidade de trabalho é uma tarefa, tá? E essa tarefa ela pode ser feita em loop. Tá? Aqui é uma tarefa padrão, que você faz uma vez. Né? Aqui é uma tarefa que você faz em loop, certo? E aqui é uma tarefa que você faz em múltiplas instâncias, né? Que podem ser sequenciais. Então, você vai encontrar no Ares Express, você vai encontrar esses 3 símbolos. Eu acho que nos outros você não encontra mais, não encontra esse aqui. Um deles você não encontra, acho que é esse. A gente pode até dar uma olhada depois, daqui a pouco. Tá? Então isso aí permite que você não desenhe, na verdade, o programa, você não quer desenhar isso aqui. Ó. Isso aqui é um desenho desagradável de fazer. Não faz muito sentido desenhar isso aqui. Então, coisas que você faz, tipo assim, aceito, não aceito, aceito. Na verdade, você faz em loop, né? Por exemplo, você tem um processo para fazer um objeto qualquer, né? Aí você pode, mas aquele pedido que você está tratando, pode ver, por exemplo, 1 ou 10 daqueles objetos. Né? Então você pode fazer eles em loop sequencial, né? Você vai fazer um de cada vez, ou em loop paralelo. Se você não quer dizer, né? Se você vai fazer 1 ou 10 hambúrgueres, né? Então acabou, vou botar aqui, né? Acabou ou não acabou. Aqui eu estou atendendo um pedido de hambúrguer, né? Mas o pedido pode ter 1, ou pode ter 10, ou pode ter 20. Né? Então eu posso fazer todos ao mesmo tempo. Né? Usar, por exemplo, um símbolozinho desse aqui. Né? Múltiplas instâncias em paralelo. Ou eu posso fazer um de cada vez. Né? Mas eu não vou botar ali, né? Faz um hambúrguer, acabou. Faz um hambúrguer, acabou. Eu também não vou fazer isso aqui, ó. Faz hambúrguer, faz hambúrguer, faz hambúrguer. Não faz sentido. Né? Não é um bom desenho de processo, na verdade, botar assim. Então, para evitar ter que desenhar algo assim, né, a gente tem uma tarefa que ela pode ser um loop ou pode ter múltiplas instâncias em paralelo, mas ela é uma ação única, fechada. Você tem que entregar 5 hambúrgueres, 10 hambúrgueres, um hambúrguer, né, sem problema nenhum. Tá? Estou tentando me lembrar se eu fiz isso em algum modelo, mas como a gente trabalha muito com sistema de informação e não com processos físicos, a gente não tem muito essa característica dos sistemas que eu trabalho. Né? Continua aqui, então, né? Isso aqui é uma maneira de falar das tarefas, mas aí tem uma divisão, né? Essa divisão é quando você já está querendo detalhar mais as suas tarefas, certo? Então,
E ela também nos ajuda a saber o que são cada tarefa, o que é cada tarefa, né? O que são as tarefas possíveis. Tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui numa ordem mais agradável. Né? Tarefas manuais, né, que são feitas sem nenhum software. Tá? Aí você bota uma mãozinha aqui em cima. Né? Tarefas, né, que uma pessoa faz interagindo com uma aplicação. Essa aqui também é muito comum. Né? Essa aqui que tem uma pessoinha. Né? Aqui, ó, no outro software tem uma pessoinha mais bonita. Né? Quando você recebe ou envia mensagem, né? Então, então, ó, receber, tá vendo? Ó, entrada é claro, saída é escuro. E isso aqui já nos ensina uma coisa, né? Se você faz algo e envia, né, você primeiro vai fazer e depois vai enviar. Você não pode fazer uma tarefa que faz e envia ao mesmo tempo. Vai ter que usar duas tarefas. E aí a gente tem umas ligadas à automação. Ó. Uma tarefa ligada a um processo de regras que vai executar, uma tarefa automatizada para um programa, para um script, ou uma tarefa feita por um serviço. Tá? E essas coisas elas vão aparecer mais quando você está criando uma automação de processo. Né? Quando você está descrevendo um processo que vai ser automatizado, porque daí a maneira de automatizar essas coisas é diferente. Então, esses itens estão mais ligados a a necessidade desses tipos de atividades está mais ligada à automação de processos. É o principal motivo para você colocar suas atividades assim, de algum jeito. Então a gente vai usar tipos de tarefa. Ó. Ó, se eu quero receber o pedido, né, é uma tarefa de receber. Certo? Aí eu vou avaliar a viabilidade do pedido, quem faz isso é uma pessoa. Né? Se for inviável, eu vou avisar que é inviável. Se for viável, eu vou executar o pedido e vou entregar o pedido. E essas coisas são tarefas manuais. Eu vou fazer o hambúrguer e entregar o hambúrguer. Né? Então a gente começa a poder entender algumas coisas e até identificar possibilidades de automação. Eu não me lembro de nenhuma regra que obrigue você a ter todas as suas tarefas identificadas, certo? Então pode identificar só algumas que você consegue identificar mais facilmente. Uma coisa possível de acontecer, por exemplo, é você ir fazer um sistema que vai substituir isso aqui, né, por um script. Então você vai lá, ó, atualmente é um ser humano que faz, mas eu posso fazer isso automaticamente. Então como é que eu vou fazer? Eu vou manter essa tarefa aqui, avaliar viabilidade do pedido, só que eu vou transformar ela, vamos dizer que a gente vai transformar ela por um script. O script é esse papelzinho aqui, esse. Não sei porque que o script é esse scroll aqui, mas. Então qual vai ser meu trabalho? Vai ser substituir essa caixinha por essa. Então a gente tem aqui um exemplo, ó, eu recebo um pedido de serviço, eu verifico se tem crédito na conta, se tem crédito eu listo os insumos automaticamente, aí o ser humano vai lá, prepara o pedido, ele registra os insumos gastos no sistema, o mecanismo altera o estoque, acho que esse aí é uma API, né? Service Task, ó, então eu vou chamar lá uma API para alterar o estoque, e vou entregar o pedido. E se não possui crédito, eu envio uma recusa de pedido. Gente.
Às vezes, né, e eu vou mostrar aqui meu documento. Onde fui parar ele? Eu acho que eu apaguei ele sem querer. Às vezes o que eu vou fazer é falar, olha, esse passo aqui é tão complicado que eu prefiro, né, descrever ele um subprocesso. Então é o que eu fiz aqui, ó. Definir contexto, eu não quero definir aqui, então o processo vai ficar muito grande, eu quero explicar que primeiro precisa definir contexto, certo? E aí eu vou lá no definir contexto, ó, como é que é definir contexto? Definir contexto é um processo que tem 3 passos, né? E que faz um teste aqui se há consistência ou se não há consistência e volta ao início e ele se obriga a resolver esse problema, né? Quando ele acaba, né? Quando esse processo todo acaba, eu volto para cá e aí vou para definir aprendizado. Opa, mas como é que é definir aprendizado? Definir aprendizado é uma sequência, definir conteúdo pedagógico e definir objetivos de aprendizado. Certo? E aqui seguem os outros subprocessos, ó, cada um com a sua característica. Isso aqui já as coisas são feitas em paralelo. Né? Isso aqui também é uma solução para você mostrar, né, que uma coisa influencia a outra quando você está fazendo, então você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Em paralelo, pode ser pela mesma pessoa até. Bom, então subprocessos, a gente tem tipos de subprocessos, né? Subprocesso normal, né? Subprocessos que são eventos, né? E aqui a gente tem uma diferença nas ferramentas, né? Aqui seria o subprocesso reusável, seria um subprocesso que ele não é desse mesmo processo, na verdade é como se ele fosse uma chamada de função. Né? Então, aqui é uma espécie de chamada de função. Por exemplo, eu posso ter vários produtos na empresa, né, várias linhas de produção, e o subprocesso de entrega para o cliente ser um processo reusável, que vai ser reusável em vários processos. Né? Nesse caso aqui, ele é um subprocesso próprio. Né? Então a diferença seria aqui. Aqui eu tenho um processo P1, que tem uma caixinha, que vai abrir num processo P2. E aqui eu tenho um processo P1, um processo P2, e a gente tem aqui um subprocesso 3, sei lá, e os dois vão usar. Tá? Seria a diferença aqui básica. E aqui eu tenho um exemplo, né, também no próprio serviço do governo. Foi ótimo achar esse serviço do governo, porque tem vários exemplos. Né? Eu tenho aqui o planejamento de contratação de soluções. Né? Então eu tenho a instituição da equipe, o subprocesso, elaboração do estudo técnico, participante RP, acabou, não, eu tenho que elaborar um termo de referência, se for, né, eu acabo o planejamento. Né? E aí eu tenho que usar um documento de oficialização da demanda, que alguém me dá uma ordem de que pediu aquilo, né? Eu gero um estudo técnico, né, ele é usado aqui, eu gero um termo de referência para o projeto, ou um projeto básico para poder fazer a licitação, ou coisa assim. Então, esse aqui foi gerado apesar dele ser entrada aqui, né? Ele foi gerado pelo processo, então ele vem com documento escuro, né? E aqui, um dos subprocessos é o subprocesso de gestão do contrato de soluções. Esse aqui é interessante, ó. Esse aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um contrato aqui, ele se inicia, tá? Então, durante o contrato, vão ser geradas várias ordens de serviço. Certo? Então, cada ordem de serviço é um subprocesso. Tá? Dentro do modelo de execução, modelo de gestão. Enquanto essas várias ordens de serviço acontecem, né, é um subprocesso em loop. Né? Eu posso verificar, eu tenho que fazer essas ações de gestão. Isso aqui são ações de gestão, tá? Que eu faço em paralelo o tempo todo. Né?
se as condições estão sendo mantidas, se as necessidades, eu faço a maneira em tempo todo. Isso aqui, então, é feito em paralelo, né? Às vezes o contrato vai acabar, né? Então eu tenho que ver se há interesse em renovação, né? Se não, ele vai ser encerrado e há a famosa uma coisa chamada transição contratual, né? E aí é gerado um termo de encerramento de contrato, né? O governo é complicado, gente. O governo não é fácil, não, né? E outra maneira também que aparece é a call activities, né? É o seguinte, ó, eu tenho uma atividade que ela é reusada também entre vários processos. Então, em vez de ser fininho, eu mostro, ó, isso aqui é reusado em vários processos. Não chega a ser um subprocesso, é uma atividade única, né? Então, tem o registro aqui, que é uma atividade chamada em vários lugares. Certo? Então, a gente chegou ao fim desse módulo, tá? E nesse módulo aqui a gente viu algumas novas formas de processo. Parar a apresentação. Parar a gravação aqui. Hambúrguer, interromper a gravação.